Olá, sexto ano. Estamos iniciando a nossa aula sobre orientação no espaço geográfico. Essa nossa nova aula vai permear as próximas aí sobre como a gente vai se orientar no espaço que a gente vive, né? E uma das primeiras formas da gente conhecer o espaço, da gente se orientar nele, é através do conhecimento da rosa dos ventos, ou seja, através do conhecimento dos pontos cardeais e dos pontos colaterais. Então vamos lá. Pontos cardeais e colaterais, né? Os pontos cardeais, como vocês já provavelmente já conhecem, já devem ter visto essa imagem, são esses quatro pontos aqui: norte, sul, leste, oeste, né? Mas como eles se deram através dessa localização? Bom, é o seguinte: o ponto leste é sempre o ponto onde o Sol nasce, conforme vocês estão observando na imagem aqui. O Sol nascente ele sempre vai ser na orientação leste. E o lado oposto de leste é oeste. Então, como vocês observam aqui na imagem. Só que para complementar essa orientação do, do movimento do Sol, o Sol nasce em leste e ele se põe a oeste. Quando o Sol ele está no ponto mais alto do céu, né? Quando ele está mais, quando a gente chama de Sol a pino, é quando o dia está mais quente. O Sol ele está bem assim na metade desse entre leste e oeste. Então essa parte do centro de leste e oeste é chamado de norte. E o lado contrário do norte ao lado sul, né? Então eles fizeram isso, os povos antigos, eles começaram a única forma de eles se orientar no espaço era através do sol. Através do sol eles sabiam quando o dia estava iniciando, quando o dia estava terminando, né? Quando o sol estava mais quente. E é através dessa orientação que eles começaram a planejar sua colheita, planejar o seu dia a dia. É óbvio que hoje, né, na sociedade moderna que a gente vive, a gente pouco observa esse movimento do Sol. Mas era muito importante isso para os povos da antiguidade, né? Então, essa orientação é uma das primeiras formas de se conhecer o espaço e de saber se orientar através dele. Então, foi-se criado esses quatro pontos cardeais aí: norte, sul, leste e oeste, através do movimento que o Sol faz durante o dia. E movimento que eu falo, pessoal, não é o movimento do Sol, é um movimento que a gente chama de movimento aparente, porque quem está se movimentando não é o Sol, quem está se movimentando é a Terra em volta do Sol, no seu dois tipos de movimento, o de rotação e de translação. Mais especificamente aqui para a gente vai interessar o de rotação, que é a Terra girando no seu eixo, né? Então, quando eu falo movimento do Sol de leste a oeste, é um movimento aparente, tá? Gravem bem isso. Movimento aparente do Sol, porque quem está se movimentando, né, de verdade é o nosso planeta em volta do Sol, né, que é um astro, que é uma estrela bem maior do que a Terra, ok? Então, deixar bem claro isso. Então, esses são os pontos cardeais, né? Só que para se orientar um pouco melhor, foi também se desenvolvido os pontos colaterais, que eram os pontos entre norte e leste, entre leste e sul, entre sul e oeste e entre oeste e norte, que são esses próximos aqui. Vamos lá. Então, entre norte e leste, nordeste, entre leste e sul, sudeste, entre sul e oeste, sudoeste, e entre oeste e norte, noroeste, certo? Então, esses são os pontos colaterais, ok? Então, vamos lá para a nossa atividade da primeira semana aí da apostila. Vamos lá. Então, tá aqui, ó. Orientação no espaço geográfico, orientação pelo Sol e os pontos cardeais. Observando o Sol, o ser humano percebeu que esse astro surge ao amanhecer e desaparece ao anoitecer, aproximadamente nas mesmas direções todos os dias. Com base nessa observação, foi determinado um conjunto de pontos de orientação chamados pontos cardeais: leste, oeste, norte e sul. A direção do Sol ao nascer ficou determinada com leste, ou oriente, que significa nascente. O lado oposto que o Sol desaparece ficou determinado como oeste, ou ocidente, que significa poente. Foram também estabelecidos o norte, ou setentrional, e o sul,
ou meridional ou austral. Então, aqui tem uma imagem também, e vocês observam que ela é um pouquinho diferente, né, do nosso slide. Por quê? Porque o Sol é que tem que ser levado em consideração, não é a posição da pessoa. Então vocês vão falar, professor, mas na outra imagem aqui estava o norte, né? Porque provavelmente ele estava em outro pedaço do espaço, né? Então aqui ele vê o Sol nascendo de um lado, em determinado lugar vê o Sol nascendo do outro, mas sempre o lado que o Sol nasce é o lado leste. Consequentemente, o lado oposto é o oeste, assim como o norte e o sul, né? Sol nascente, leste, sol poente, oeste. Ok? Então, pontos cardeais, esses são o que a gente acabou de falar. E os pontos colaterais, como já foi dito também, com base nos pontos cardeais, foram determinadas direções intermediárias, conhecidas como pontos colaterais: nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste. Né? Então, entre sul e leste, sudeste, entre sul e oeste, sudoeste, entre oeste e norte, noroeste, e entre norte e leste, nordeste. Né? Através disso, então, pessoal, tem duas questões para vocês responderem aí. Né? Questão 1. Quais pontos cardeais são determinados pelo nascer e pelo pôr do sol? Bem tranquilo, né? Só vocês prestarem atenção aí na aula, no que eu falei, lerem o texto que vocês respondem tranquilamente. E questão 2, preencha os pontos cardeais e colaterais na rosa dos ventos abaixo. Né? Então tá aqui. Deixa eu até sair aqui rapidinho. Então tá aqui a rosa dos ventos. Qual posição é essa? Qual é essa? Então vão ter 8 quadrinhos para vocês preencherem aqui com os pontos cardeais e colaterais. Então, é isso, sexto ano. Por enquanto, vamos parar por aqui. E na próxima semana tem mais. Falou!